dúvidas de que a televisão é a tecnologia mais popular da atualidade. Nem a internet ou o smartphone consegue superar a telinha tão querida. Diversos eventos distantes foram aproximados pela TV. O espectador pôde acompanhar de perto a política, xeretar a vida dos famosos e se emocionar com o último capítulo da novela. E é para contar a história da televisão que o Almanac começa agora! A sociedade é tão influenciada pela televisão que pessoas que assistiam em preto e branco sonhavam sem cores. Antigamente, festas inteiras eram marcadas apenas para assistirem um filme juntos. O impacto da TV é tão grande que conseguiu parar, começar guerras e possui o poder de alterar eleições e definir o que é importante ou não para a sociedade. A televisão ela começa a ser experimentada no Brasil desde os anos 30, alguns alemães já tinham vindo, feito algumas experiências, já houve esse experimento televisivo antes aqui, mas com pequenas transmissões, às vezes pequenos talk shows, né? Nada especificamente jornalístico até então, né? Foi só na década de 50, no ano de 1950, né, que o Assis Chateaubriand, né, à frente dos Diários Associados, que ele implanta PRF3 de difusora em São Paulo e aí começa a fazer as primeiras transmissões e a gente finalmente ganha, assim, 3 anos depois, em 1953, o primeiro telejornal, que é o Imagens do Dia, né, que durou muito pouco no ar. A gente tem, em 53, a transposição de um fenômeno do rádio para a televisão, que era o Repórter Esso. Né? O Repórter Esso já tinha se consolidado no rádio e ele eu acho que é o principal marco assim, da influência do rádio no início da televisão. Então foi nos anos 50, na verdade, que a gente começa a estabelecer um hábito de transmissão televisiva, por mais que muito improvisado, né, no Brasil, mas outros experimentos já tinham sido feitos antes. A ideia de televisão aparece pela primeira vez nas famosas Feiras sobre o Futuro, exposições de museus que tentavam imitar como seria o mundo em 2000. Já em 1932, a BBC começou o primeiro serviço de transmissão regular, marcando o fim da TV experimental. A gente não tinha ainda essa experiência do âncora ou do apresentador com o público, então ele não falava para a câmera, por exemplo, que você tinha um leitor de notícias ali no formato audiovisual, né? E porque a gente não tinha uma formatação, uma linguagem formatada, só anos depois que a gente começa a importar isso, que a gente importa isso de um modelo norte-americano de televisão e aí a gente começa a se acostumar com o telejornalismo mais parecido com o que a gente tem hoje. Só na Guerra Fria que a televisão chegou ao Brasil, no governo Vargas, inicialmente usado para divulgar a Copa do Mundo de 1950, rapidamente se tornando marcada pela informalidade devido à falta de profissionais qualificados. Ironicamente, foi também por Getúlio Vargas que tiveram a maior audiência do país, quando esse se suicidou em 1954, já revelando como a nova tecnologia levaria os eventos distantes para todos os cantos. Apesar de ter começado com a TV Tupi, que encontrou seu fim na ditadura, surgiram em sequências a Rede Globo, o SBT e a Bandeirantes, marcando uma nova era para a televisão brasileira. Da década de 50, basicamente improviso, influência radiofônica. Em 68, se não me engano, a gente consegue a primeira concessão, surge a Embratel e a gente consegue ter acesso ao primeiro satélite, que é o Intelsat. E aí a gente começa a estabelecer efetivamente uma transmissão nacional. As fitas de gravações só foram surgir nos anos 60. Antes disso, a programação era feita ao vivo. Muitos programas de auditório não possuíam roteiristas e dependiam do carisma do apresentador e da interação da plateia. Também é nessa época que surge a risada de fundo das comédias, onde realmente havia uma plateia rindo. Nos anos 60 que a gente vai ter alguns outros marcos técnicos, até como o surgimento do VT, né? Ou o desenvolvimento do VT, do videotape aqui no Brasil, que vai possibilitar que a gente comece a ir para a rua. A TV brasileira, assim como a da Europa, é financiada pelo governo e por propagandas, sendo a noção de rede privada pouco popular entre a população europeia e caro demais para a população do Brasil. Mesmo assim, a televisão a cabo se popularizou com a classe média e alta, principalmente pelos canais infantis e de entretenimento, famosos por seguirem um formato diferente da aberta. A TV paga, ela começa os primeiros experimentos no Brasil, segundo alguns historiadores, nos anos 80, mas é nos anos 90 que ela vai, por meio de acordos com outras empresas, vai ser disponibilizada para o público. Até o fim da década de 90 que ela vai se tornar um pouco mais popular, né? Mas
É nesse contexto que surge, inclusive, a nossa primeira emissora de jornalismo 24 horas, que foi a Globo News, né? Ampliando ainda mais nossa experiência de consumo de informação, não mais na TV aberta, mas no canal fechado. Ela foi muito importante porque ela começa a trazer novos segmentos de produtos para uma televisão aberta, que era muito limitada em termos numéricos mesmo, né, em termos de acesso a canais, e aí ela se torna uma nova possibilidade de acesso a conteúdos, e hoje ela é riquíssima. Apesar de pensarem na internet como um rival da televisão, as emissoras souberam utilizar o YouTube para disponibilizar os seus programas mais interessantes e manterem um fluxo de audiência. São os casos dos programas talk show, que são frequentemente disponibilizados online após a transmissão original, e de séries com cenas mais interessantes. Muitas celebridades online também chamaram atenção ao irem trabalhar para emissoras, ao invés de se manterem no mundo virtual, como foi o caso de PC Siqueira e Cauê Moura. A internet, ela quebrou muitos paradigmas. A internet foi responsável por causar o que a gente chama de explosão do jornalismo, né? Ela mudou tanto a forma de consumo, hoje em dia, e obviamente quando você muda o consumo, você muda a oferta, né, de produtos. Eu tive a oportunidade de vivenciar na prática essa mudança, essa tentativa de readaptação, tentativa porque a gente ainda não sabe se o modelo está pronto, né? A gente ainda está experimentando esse modelo de transmissão via web. Tem esse primeiro aspecto, assim, né, da mudança da produção e da produção de conteúdo para a web. Existe outro aspecto que é o público que consome esse conteúdo na internet. A gente sabe que a maioria desse público é jovem. Óbvio que as emissoras ficaram de olho nisso, né? E aí começaram, inclusive, a readaptar a linguagem do seu telejornalismo no dia a dia. Eu acredito que tudo isso seja a influência da internet, que é um ambiente muito livre em termos de linguagem. O Almanac fica por aqui, mas a história da televisão continua, só esperando para poder descobrir quais surpresas ainda aparecerão. Obrigado por assistirem. Tchau! Tchau, tchau!